Olá pessoas, hoje estamos aqui para gravar um vídeo especial sobre um iceberg de um dos meus jogos preferidos. Isso mesmo, Pokémon. Por mais que esse canal aqui seja mais focado em Angry Birds, eu ainda vou trazer alguns vídeos de outras coisas também, ok? Mas enfim, Pokémon é muito bom, até rimou. E tem muitos, mas muitos segredos mesmo, que talvez a maioria de vocês não saibam. Talvez até saibam, né? Mas deve ter pelo menos uma curiosidade aqui que você não saiba ainda. Então, vamos lá começar esse vídeo logo. Mas antes de tudo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações coisas, né, que eu vou postar aqui. E eu vou lembrando que esse iceberg foi montado por mim, mas eu peguei algumas coisas da internet pra poder montar ele, né? Então, sem enrolação, vamos começar esse vídeo logo. Pokémon Objetos. Bom, sabemos que tem muitos monstrinhos dentro da franquia, né? Tanto que hoje em dia já temos mais de 1000, contando os Pokémon, tanto só uma forma, tanto as regionais. Só que alguns desses monstrinhos aí, né, ficaram sem muitas ideias, sabe, pra fazer Pokémon animal, que eles mais são inspirados, e fizeram um Pokémon Objetos também. Olha, eu não sou um grande amante de Pokémon Objetos, mas eu gosto deles até. E a maioria das pessoas não gosta deles. Mas enfim, né? Às vezes nem tudo que você faz alguém vai gostar. Pokémon com evoluções iguais. Por exemplo, Magnemite. Qual a evolução do Magnemite? O Magneton. Mas o que um Magneton é? Nada mais do que 3 Magnemites juntados. Ou se não, o Voltorb, que é uma Pokébola. E quando ele vira Electrode? Uma Pokébola de cabeça para baixo. Então, essas evoluções até que fazem sentido, já que o bicho está evoluindo e não virando outra coisa totalmente bizarra, né? Mas tem umas que são meio ruinzinhas mesmo. Por exemplo, eu não gosto muito do Magnemite e do Magneton. Elite dos 4. Sempre tem uma nos jogos da série principal. Nada mais nada menos do que 4 treinadores habilidosos que são especificados em um tipo específico. Que nem os líderes de ginásio. O que muda é que eles são muito mais poderosos que os líderes de ginásio. Por mais que alguns não sejam tão mais poderosos quanto os líderes de ginásio. Mew é ancestral dos outros Pokémon. Esse tópico é simples. Diz que o Mew é ancestral de todos os Pokémon. E além disso, ele também tem o DNA de todos os Pokémon, podendo aprender o ataque Transforme, que no caso ele se transforma em qualquer Pokémon que ele quiser. Dito a um clone falho de Mew. Teoria. Isso se deve ao fato dos dois serem classificados como Pokémon rosa, por mais que o dito seja roxo, né? E os dois têm características em comum. Por exemplo, pesam 4 quilos e podem aprender o ataque Transforme. Mas tem outras coisas além disso. Dito pode ser encontrado na mansão de Cinnabar, onde experimentos, né, foram feitos para criar o Pokémon Mewtwo. Mas isso é só uma teoria, nada confirmado. Incidente Porygon. Tá aí pra vocês o resumo do incidente Porygon. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu.
Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público. HMs. Você com certeza conhece as famosas TMs. No caso, ataques que são aprendidos, pelas próprias TMs, que você ensina para algum de seus Pokémon. Só que uma coisa interessante são as HMs. É meio que a mesma coisa. Só que enquanto as TMs só podem ser usadas em batalhas, as HMs podem ser usadas na sua jornada. E são essenciais também. Alguns exemplos de HMs são Cut, Fly, Surf, Strength, Dive e Waterfall. Pokémon Shiny. Todos os Pokémon têm. E é basicamente uma forma mais rara e que muda a cor do Pokémon. Por exemplo, temos o Voltorb. O Voltorb é vermelho. E temos também o Shiny Voltorb, que fica azul. É bem legal esse sistema de Pokémon Shiny. Pokémon exclusivo de versão. Aqui Pokémon Fire Red e Pokémon Leaf Green são um bom exemplo. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Pokémon Fire Red tem Shellder, enquanto Pokémon Leaf Green tem Staryu. Pokémon Fire Red tem Growlithe, enquanto Pokémon Leaf Green tem Vulpix. Pokémon Fire Red tem Scyther e Pokémon Leaf Green tem Pinsir. Pokémon Fire Red tem Electabuzz e Pokémon Leaf Green tem Magmar. Enfim, são essas as diferenças. Baby Pokémon é um sistema que veio na segunda geração e foi utilizado também na terceira, na quarta e na oitava. São Pokémon pré-evoluções de outros Pokémon antigos. Por mais que na oitava, o Baby Pokémon que tem nela é um novo. Evoluções novas em Johto e outras regiões. Bom, isso começou em Johto e foi se repetindo em outras regiões, Mas em Johto, alguns Pokémon de canto ganharam evoluções, como Scyther, que ganhou Scizor, e Onix, que ganhou Steelix. Movimentos sem sentido. São alguns movimentos que não fazem sentido. Por exemplo, você pode usar o Dig, que ele cava, a terra, mas tem como você usar o Dig na água. Ou o Wooper, que aprende soco de gelo, mas ele não tem braços. Ou até mesmo o Rhydon, que pode aprender Surf. Mas ele é um Pokémon de pedra e terra, que tomaria super efetivo. Mas sabe outro Pokémon que pode aprender Surf? Taurus. É isso aí. O Taurus aprende Surf. Chega de Surf por hoje, tá bom? Chega. Nuzlocke. É basicamente jogar Pokémon, só que com regras. Por exemplo, quando você perde um Pokémon, e uma das regras é que você tem que dar nome para seus Pokémon, mas quando você perde seu Pokémon, quando ele é derrotado, você não pode mais usar ele, Você perde ele. E não pode mais usar. Ou por exemplo, overlevel proibido. Você não pode estar no nível, Seus Pokémon não podem estar no nível acima do Pokémon mais forte do líder de ginásio que você vai enfrentar. É bem desafiador. Pokémon Go é um jogo para celular lançado em 2016 que você sai mundo afora atrás de Pokémon. Uma mecânica do jogo é o modo RA, que você coloca o Pokémon na sua casa. Só que esse jogo causou muitos acidentes.
É interessante o que aconteceu aí. Também é meio triste, né, os acidentes, mas eu vou parar de falar disso, porque o vídeo é pra trazer humor e curiosidades, não tristezas. Então vamos parar, né? Nomes das aves lendárias. Em Kanto foram apresentados 3 Pokémon lendários além do Mewtwo. Esses Pokémon são Articuno, Zapdos e Moltres. Só que uma coisa que talvez você tenha percebido já neles, né? É o nome deles. É mais puxado para um espanhol. Articuno, Zapdos e Moltres. No caso, os números 1, 2 e 3, que aqui são representados por 1, 2, 3. Pokébola GS. É uma Pokébola misteriosa que apareceu no anime. Ela nunca teve um enredo final, por mais que ela iria guardar o Celebi. Sim, o que havia dentro da Pokébola GS era o Pokémon mítico Celebi. Só que aparentemente essa ideia ficou apenas no papel, já que nunca abriram a Pokébola GS no anime. Formas regionais. São apenas formas diferentes de região de Pokémon que alguns Pokémon receberam, como você pode ver na imagem. Síndrome de Lavender Town. Provavelmente você conhece a cidade de Lavender. Uma cidade meio macabra, poucos habitantes e uma gigante torre, que é na verdade um cemitério Pokémon. Mas as teorias dizem que tiveram pessoas que acabaram meio que perdendo a sanidade mental ouvindo essa música macabra de Lavender Town. O que eu acho que é fake. Coisas bizarras na Pokédex. Bom, sabemos que a Pokédex é um item essencial na jornada de um treinador, já que é ela que vai mostrar que Pokémon é aquele que você está vendo agora, dando as informações e uma entrada para esse Pokémon. Só que algumas entradas são meio bizarras, como a de Frostless, que traduzindo fica mais ou menos assim. Quando encontra um humano ou Pokémon que gosta, ele os congela e os leva para sua toca fria, onde se tornam decorações. Só espero que o Frostless não goste de nenhum de nós. Missino. Uma espécie de Pokémon a partir de um glitch de Pokémon Red e Blue. Bom, o Missino é um glitch e tem algumas formas de você poder encontrar ele. Mas algumas coisas acontecem depois que você os encontra. Por exemplo, algumas falhas gráficas no jogo e o seu jogo pode, ser corrompido, o seu save. Ho-Ho no primeiro episódio. A ave lendária Ho-Ho, que é um Pokémon lendário da segunda geração, ou seja, Johto, acaba aparecendo no primeiro episódio de Pokémon, ou seja, na primeira geração, Kanto. Pikachu surpreso. Nada demais, é só um meme. Vazamentos falsos. Óbvio que Pokémon não ia deixar de ter seus vazamentos falsos, né? E além de vazamentos falsos, a maioria deles apresentam Pokémon, que são criados por fãs, são bem legais. Ancient Mew. Essa carta promocional bem bizarra do filme Pokémon 2000. Pokérap. É um rap oficial do anime de Pokémon que mostra os 150 Pokémon da primeira geração e rimando ainda com o nome deles. Agora vamos sair um pouco da superfície e ir para as águas rasas. Polêmica da Jynx.
Jynx é um Pokémon da primeira geração que teve uma polêmica por causa do seu antigo design, que no caso era esse. Mas por que a polêmica? Bom, esse design da Jynx, no caso o antigo, foi modificado para o novo, já que ele parecia muito racista. Por isso modificaram o design da Jynx para esse novo, né? Pra não dar essa polêmica inteira aí. Arcanine lendário. Arcanine é um Pokémon da primeira geração bem popular. Só que na Pokédex dele, a categoria dele é Pokémon lendário. E no anime, ele já apareceu em um quadro ao lado das 3 aves lendárias da primeira geração: Articuno, Wattizápdos e Moltres. Então por que deram isso tudo pro Arcanine? Bom, aqui está a resposta. Ele é baseado nas estátuas de leões guardiões da China, que tradicionalmente afastavam os maus espíritos. Pelo menos na lenda. São uma criatura lendária e tudo mais, por isso que o Arcanine é categorizado como Pokémon lendário na Pokédex. Azurill muda de gênero a evoluir. Azurill é um Pokémon da categoria Baby, introduzido na terceira geração, ou seja, Hoenn. Só que uma coisa bizarra do Azurill é que ele pode mudar de gênero ao evoluir para Marill. Isso se deve porque o Azurill, a chance de um Azurill ser fêmea é 75% e a chance de um Azurill ser macho é só 25%, enquanto a chance de Marill, no caso sua evolução, ser macho ou fêmea é 50% para cada um. Então por isso tem chances do seu Azurill mudar de gênero e evoluir. Pikachu com Surf. Eu tinha falado que não ia mais falar sobre surf nesse vídeo, né? Já que eu acho que já foi ruim o suficiente o Taurus e o Raidon. Mas vou ter que falar do Pikachu, ok? Me desculpem. O Pikachu tinha um minigame do surf no Pokémon Yellow. Só que aí você tem que ter um Pikachu com surf. Só que o problema tava ali, pô. Como é que você vai conseguir um Pikachu com surf? Então, pra você conseguir o Pikachu com surf, você precisava ter o Pokémon Stadium. Aí o que você precisava fazer no Pokémon Stadium? Simples. Vencer todas as Cups na dificuldade Master Ball. Ou seja, né? Era mais difícil. Passar todos os líderes de ginásio. Habilitar um round 2. Derrotar o Mewtwo. Fazer tudo isso de novo depois, né? Mas enfim, negócio muito mais interessante que isso é que o Pikachu com surf ganhou uma carta depois. Uma carta especial pro Pikachu com surf. Tá vendo aí, ó? Muito mais maneiro do que ficar derrotando Mewtwo, habilitando round 2, passar todos os líderes de ginásio e todas as Cup no modo Master Ball no Pokémon Stadium. Pra conseguir jogar um minigame de... Esquece. Ash Ketchum em coma. Teoria clichê que diz que depois que o Pikachu e o Ash começaram a fugir dos Spearows e sofreram um acidente de bicicleta, o Ash entrou em coma por causa do acidente e tudo depois disso era um sonho. Mas não. Apenas não. Desistam dessa teoria, tá bom? Apenas. Por favor. É pela sanidade mental das outras pessoas. Por favor. Parem de ficar acreditando nessa teoria. E pela sua própria sanidade mental também. Ela está em jogo. Skitty e Wailord. Vou aproveitar que estou jogando meu maneiro Pokémon Emerald e vou colocar 2 Pokémons aqui pra chocarem um ovo, né? Pra eu poder ganhar um ovo com um Pokémon. Eu quero um Shiny hoje. Então vamos lá. Eu vou colocar meu Skitty e meu Wailord.
Agora eu vou cruzar eles dois e assim vai nascer um ovo com um Skitty. Um Skitty Shiny, talvez, se eu der sorte. Então é só o Skitty e o Wailord cruzarem logo que eu pegarei meu Skitty do ovo. Yeah! Caramba, mano, dá pra cruzar o Skitty com uma baleia de 14 metros. Uau! Mil debaixo do caminhão. Quem nunca ouviu a teoria do mil debaixo do caminhão? Essa teoria é clássica, que dizia que debaixo de um caminhão, no Pokémon Red e Blue, estariam 1000, exatamente, o Pokémon mítico. Bom, na verdade não, né, porque o meu não estava no jogo, mas ele estava dentro da programação do jogo, pelo menos. Mas enfim, virou meme. E fizeram isso até no Pokémon GO. Que incrível. Pokémon comestíveis. Provavelmente a primeira coisa que te vem à cabeça quando você ouve Pokémon comestíveis, né? Pokémon como comida, é a cena do Magikarp. Só que Pokémon Sword and Shield trouxe, né? Coisas novas sobre isso. Veja esta imagem. Não te lembra 3 certo Pokémon? É, meu amigo, não tá fácil nem pros Pokémon. Pokémon com roupa. Como Pokémon no geral são animais e objetos, não faz sentido eles usarem roupa. Só que tem algumas exceções. Mas o Machamp, por exemplo, tá vendo que ele usa roupa, né? Então, foi confirmado que a roupa do Machoke e do Machamp fazem parte do corpo deles. É isso aí, faz parte do corpo. Se isso se aplica aos outros Pokémon, eu ainda não sei. Mas o do Machamp e do Machoke foi confirmado que faz parte do corpo deles. Zodíaco chinês. Tem uma teoria que, na verdade, tá com mais cara de ser oficial. Que os Pokémon são inspirados no Zodíaco chinês. Por exemplo, Charmander, inspirado no dragão, graças à sua evolução final, Charizard. Cyndaquil, inspirado no rato. Isso aí na Pokédex diz que ele é um Pokémon rato de fogo, né? Mas que ele não pareça tanto com um rato. Ou Torchic, que é o galo. O Sinão, Chinchar, o macaco. Tepig, o porco. Fennekin, o cachorro. Tá bom. Esquece que ele é um feneco, ele é um cachorro. E Litten é um tigre, por causa do Incineroar. Talvez. E Scorbunny, o coelho. A partir da nona geração, que veio o Fuecoco, ele não se encaixa muito bem com nenhum. Achavam que a evolução final dele ia ser uma cobra, mas não. Foi um crocodilo mesmo. Então, Fuecoco não se encaixa com nenhum. Corpo dos Diglett. Peraí, cadê o resto do Diglett? Sim, eu sei que você já parou pra pensar nisso. Mas não é isso que vem ao caso. Ou melhor, é isso que vem ao caso. Porque não foi confirmado como são os pés do Diglett. Nem se ele tem pés. Mas se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que a internet nunca vai parar de fazer abominações com o Diglett. Aqui vou passar pra vocês algumas dessas atrocidades que fizeram com ele. Algumas são legais, outras são mais ou menos, e outras nem precisavam existir. Voltorb é uma Pokébola possuída por um Haunter. Bom, é uma teoria que veio devido ao fato dos olhos do Voltorb. Digamos que
Ah, eles se parecem com os olhos do Haunter, né? Mas não é por isso que o Haunter seja um possuidor de Pokébolas. Eu não acredito muito nessa teoria, mas sei lá, cara, ela nem faz muito sentido, não. Pokémon Adventures é um mangá de Pokémon que, pelo que eu vi na internet, ele é muito bom. Só que ele ficou famoso por causa das suas cenas. Por exemplo, temos essa cena onde o Cloyster do Giovanni congela 2 magmas e depois os parte em pedaços. E algumas perturbadoras, como essa abominação que fizeram da junção das 3 aves lendárias. Misturaram as 3 em uma entidade só. É isso aí. Bizarro. Raticate do Blue. Sabemos que Blue, Green, como você quiser chamar, tinha um Raticate que ele capturou como Rattata e posteriormente evoluiu para Raticate. Só que depois da batalha do SSN, você não vê mais o Raticate na equipe do Blue. E quando você vê ele depois? Em Lavender Town, no cemitério Pokémon. E nessa batalha, o Raticate dele literalmente sumiu. Então, fãs criaram a teoria de que o jogador acabou matando o Raticate do Blue e o Blue foi enterrar o Raticate em Lavender Town. Eu não acredito. Eu prefiro achar que ele achou o Pokémon mais forte que o Raticate e decidiu substituir. Até porque, sei lá, tinha um NPC que curava os Pokémon lá no SSN. Então, era só o Blue ir lá e curar logo. Mas, quando você chega em Lavender Town, o Blue fala algo como: "Ei, por que você tá aqui? Você não tem nenhum de seus Pokémon mortos, não, né?" Dando a entender que ele tava ali porque ele queria enterrar um Pokémon dele que tinha morrido. Tanto que ele estava olhando para os túmulos. Mas eu não acredito nessa teoria. Eu apenas acho que ele achou alguns Pokémon mais fortes do que o Raticate e decidiu deixar o Raticate no PC. Venonat e Caterpie. Venonat e Caterpie são 2 Pokémon tipo inseto diferentes. Só que tem uma teoria que diz que as linhas evolutivas deles foram trocadas e era para, na verdade, o Caterpie evoluir para Metapod e depois para Venomoth em vez de Butterfree e Venonat evoluir para Butterfree, já que Venonat e Butterfree carregam muitas características em comum, como a boca, os olhos vermelhos gigantes e até a patinha dele, como se fosse o braço, e as antenas também. Enquanto Caterpie e Metapod, né, vai seguindo normal. E também dizem que o Venomoth tem olhos bem parecidos com o do Metapod. Essa teoria aí poderia ser facilmente confirmada, só que tem muitas chances dela ser só uma coincidência também. Cubone e Kangaskhan. Sabemos que Cubone usa o crânio da sua falecida mãe. Mas quem é a mãe de Cubone? Bom, tem gente que teoria que é o Kangaskhan, né? Teoriza que é o Kangaskhan por causa que em uma de suas Pokédex diz que ela protege seu filho a todo custo. Ou seja, nem que ela precise morrer para isso. Mas essa teoria pode ser facilmente destruída, já que nos jogos, nos primeiros ainda, já dá pra você descobrir, né, que a mãe do Cubone, que estava em Lavender Town, era um fantasma de um Marowak. Então, era um Marowak, não um Kangaskhan. Gastly e Cloyster. Se Gastly é um fantasma, ele tem que ser o fantasma de alguém. Mas de quem? Teorizam que é de Cloyster. E temos alguns argumentos para isso. Gastly e Cloyster têm o mesmo rosto com um sorriso malvado.
Um que muda aqui, o de Cloyster parece mais com o de Gengar. Cloyster e Gastly têm a mesma cor. Roxo na forma normal e azul na forma brilhante. Shellder, a pré-evolução de Cloyster, tem a mesma taxa de captura que Gastly. Gengar, a evolução final de Gastly, tem a mesma altura que Cloyster, 1,50 m. Na Pokédex nacional, o número de Gastly vem depois do de Cloyster, já que Cloyster é o número 91 e Gastly é o número 92. A linha evolutiva de Gastly e Shellder são conhecidos por usar o movimento Lick, traduzindo lamber ou lambida. Vamos nos aventurar um pouquinho mais fundo. Então, vamos logo para a camada 3. O primeiro Pokémon criado. Esta é oficial, que o primeiro Pokémon criado foi o Rhydon, Pokémon de número 112 da Pokédex. Exatamente, ele foi o primeiro Pokémon a ser desenhado. E, inclusive, se tornou bem popular. E um dos motivos de ele ser tão popular assim é porque ele foi um dos primeiros Pokémon criados. Elefantes indianos. E eu não tô falando do Cofferajah, tô falando da entrada da Pokédex de um dos Pokémon da primeira geração, Raichu. Em uma das Pokédex de Raichu, se traduzirmos, fica mais ou menos assim. Suas cargas elétricas podem atingir até 100.000 volts. Um contato descuidado pode fazer até mesmo um elefante indiano desmaiar. Então isso quer dizer que animais existem no mundo Pokémon? Bom, alguns animais no mundo Pokémon. Pra falar a verdade, isso é mais do anime mesmo. Mas já tivemos algumas coisas referenciando animais no mundo Pokémon, como peixes, um furão e até mesmo o Ash vestido de vaca. Caramba, então os animais existem no mundo Pokémon, né? No anime pelo menos. Anãos na criação do universo. Uma teoria diz que Arceus moldou o universo com seus 1000 braços. Mas quais são esses 1000 braços? Bom, a teoria diz que é anão, pois anão sozinho é extremamente fraco, mas reunidos podem criar até Entei. É só isso a teoria mesmo, dizendo que os anãos participaram da criação do universo. Só isso. Os padrões de Arbok. Arbok é um Pokémon introduzido na primeira geração. Ele pode até não ser muito popular, mas tem uma característica muito legal. Ele pode ser variado nos seus padrões. Bom, você deve ter reparado que Arbok tem como se fosse um rosto maléfico ali, bem no seu peito. Se é que podemos chamar isso de peito. Mas o que você talvez não saiba é que ele pode mudar, dependendo do Arbok. Aqui estão alguns padrões de Arbok. Pescando nas estátuas. Quem nunca pegou sua vara de pesca, foi num ginásio e pescou nas estátuas? Ok, isso é uma coisa meio bizarra dos jogos Pokémon Red e Blue, mas se você usar a Old Rod nas estátuas de Rhydon, lá no ginásio dos líderes de ginásio, você vai ter um encontro com um Pokémon. Sim, dá pra pescar nas estátuas com a Old Rod. É isso aí que você ouviu. Eu sei que é bizarro. Com 6 dedos. Bom, entre esses dois Electabuzz, o que está errado com o Electabuzz 3D, no caso da esquerda? Se você disse que ele tem 6 dedos, você acertou. Bom, esse é o Electabuzz do Pokémon Stadium, só que ocorreu um erro e ele acabou ficando com 6 dedos. Sim, o Electabuzz ficou com 6 dedos. Uma utilidade a mais para o Electabuzz aí, ó.
Um dedo a mais. Sexo vai ser útil. Tá bom. Eu sei que essa camada foi rápida, mas já acabou. Então vamos logo para a camada 4. É hora de ir para o abismo. Os padrões de Spinda. Spinda é um Pokémon introduzido na terceira geração, que seria um Pokémon normal, caso não fosse pelos seus bilhões padrões diferentes de manchas vermelhas que ele tem no corpo. Não, vocês não têm ideia do quanto são os padrões diferentes que ele pode ter. É sério, são muitos, né? Mas, enfim, esse tópico aqui é só pra falar sobre os padrões do Spinda mesmo. Nada demais. Gorochu. Todo mundo conhece a clássica família do Pikachu. Só que se eu te falar que na primeira geração teve um Pokémon descartado que faria a existência do Pichu sumir. O nome desse Pokémon é Gorochu. Ele seria a evolução final de Raichu. E como ele seria a evolução final de Raichu, Pikachu seria um Pokémon de primeiro estágio. Logo, Pichu não existiria. E Gorochu é um Pokémon descartado. Logo, não foi usado. Eliminado. Aniquilado. E o design dele é feito por fãs, já que o original nunca foi divulgado. Guerra em Kanto. A região de Kanto tem um líder de ginásio chamado LT Surge. Ele é o terceiro líder de ginásio e é especificado nos Pokémon tipo elétrico. Sua equipe é contada com um Voltorb, um Pikachu e um Raichu nos jogos originais. Só que tem uma curiosidade sobre o LT Surge que talvez você não saiba. Você sabia que ele só usa os Pokémon tipo elétrico porque ele foi salvo na guerra pelos Pokémon tipo elétrico? Calma aí que eu vou te contar. Quando você está prestes a batalhar com ele, ele fala que vai te derrotar e tal, mas ele disse que foram os Pokémon elétricos que salvaram ele na guerra, né? Ele cita isso. Logo, quer dizer que já houveram guerras em Kanto. É uma curiosidade maneira aí sobre a região. Relacionamento de humanos e Pokémon. Nos jogos da região de Sinnoh, um livro diz que antigamente humanos e Pokémon costumavam se casar e comiam na mesma mesa. Então sim, Pokémon já se relacionaram com humanos. Sprite banido de Registeel. O Pokémon Registeel é um dos 3 Regis da região de Hoenn, um dos Pokémon lendários da região. Só que nos jogos Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, digamos que ele teve um sprite meio controverso, se é que você sabe o que é isso. Por isso alteraram o sprite e abaixaram o braço dele no novo sprite. Professor Carvalho Impostor. É tipo Gorochu, só que em vez de ser um Pokémon descartado, é um vilão descartado. Pelo menos a gente acha que ele seria um vilão, né, na trama. Mas ele não foi utilizado no jogo, mas seria até que legal ver ele, sei lá. E até fizeram cartas dele, sim, ele apareceu no TCG. Picablu. Uma pergunta pra você. Quem é esse Pokémon? Se você disse Marill, você acertou. Ou Marill, como você quiser chamar. Só que na época que ele foi descoberto, fizeram uma lenda urbana aí de que ele era uma nova espécie de Pikachu e tal. Só que não. É só um Pokémon novo chamado Marill. Não tão novo hoje em dia, né? Já que ele é da região de Johto, lá pra 1999, por aí. Então, ele é antigo. Só que pra época, achavam que ele era uma nova espécie de Pikachu, ou algo assim. Toxtricity em Sun e Moon. Em um dos locais de Pokémon Sun e Moon, era possível ver um cartaz que tinha gente
depois que o Pokémon da próxima geração, que veio depois de Shaymin, saiu Toxtricity, começaram a achar que aquele no cartaz era um Toxtricity. Eu não tô vendo um Toxtricity aí nesse cartaz, né? Mas tem gente que tava dizendo que tava vendo ele. Eu não estou vendo, né? Se você está vendo Toxtricity, na sua forma Gigantamax, no caso, então, diga aí. Gigantamax, Dynamax, sei lá o que é isso, pô. Isso aqui é um bicho gigantão. Gengar Shiny de evento não feito pela Pokémon Company. Vocês sabem que a Pokémon Company e a Game Freak sempre fazem algumas distribuições, né, quando lançam os jogos. Só que com o lançamento de Pokémon Platino, um site chamado Bulba Garden, né, que é tipo um dos mais confiáveis, pelo menos na época era um dos mais confiáveis, não sei hoje, sobre os jogos, né, de Pokémon, os lançamentos e tal, meio que deu uma treta aí, porque algumas pessoas que não faziam parte nem da Pokémon Company nem da Game Freak craquearam o site e mandaram que iam colocar 2 Mystery Gifts pro lançamento do Pokémon Platino. Em um deles tinha um Eevee Shiny, só que no outro era um Gengar Shiny. Só que aí qual é o problema desse Gengar? Bom, como ele era no caso, né? Era um Gengar Shiny. Apenas vejam aí essa imagem aí que eu explico depois. Sim, é isso aí. Algum otário aí conseguiu craquear o Bulba Garden e fez com que todo mundo acreditasse que era a Pokémon Company que estava divulgando isso, mas não era. O Gengar em si, esse Gengar Shiny aí, vinha com a natureza desobediente. Tinha alguns ataques que tinham a ver com roubo, essas coisas. E o nome dele já era racista. E adivinha quem levou a culpa? A Pokémon Company. Sendo que quem tinha feito esse Gengar aí era algum babaca que tinha craqueado o Bulba Garden. Triste, eu sei. Mas enfim, vamos sair daqui logo e se aventurar um pouquinho mais fundo para a camada 5, a última camada desse iceberg. Alô, Lanzac, tô na TCG Box de 1997. Numa TCG Box de 1997, onde os Pokémon estão na floresta, o Mankey está pendurado no Exeggutor. Só que esse Exeggutor tá diferente, porque ele tá um pouco mais alongado. Isso se assemelha à sua forma de Alola, que saiu em 2016. Que no caso é a forma onde é praticamente o mesmo Exeggutor, o que muda é que ele ganha uma cauda e fica extremamente alongado. Será que isso inspirou para criarem o Alolan Exeggutor? Imakune é um cara extremamente bizarro que já apareceu em músicas e cartas e em tudo. É um cara bizarro aí de Pokémon. Certeza que você não conhecia ele. E se você conhecia, você é uma das poucas pessoas que conhece ele. Mas no Japão ele é popular. Mewtwo é um Pokémon que apareceu no mangá de Pokémon lançado em 1996. E não é o Pokémon Adventures, é outro mangá onde o protagonista tem uma Clefairy falante. E não, é brincadeira. Esse Mewtwo aí não é tudo isso, não. Ele é uma fusão da Clefairy e do Mewtwo, pelo que eu entendi. É uma junção da Clefairy, né, que se chama Clef. Eu acho que é Clef. Sei lá, é Clefairy. A Clefairy do protagonista e do Mewtwo. É isso, é uma fusão. Não tem a fusão do Dragon Ball, tem a fusão do Pokémon também.